Tela ok aí, né? Tá ok, professor. Então vamos lá. Qual é a dinâmica da aula de hoje, né? Então, passar rapidamente pelo que a gente trabalhou na última aula, como eu fiz anteriormente, para que a gente entenda a questão da gestão da qualidade total, né? Que é um conceito que é muito utilizado hoje em dia. Só um instante, deixa eu só aceitar aqui. Para que a gente entenda a questão da gestão da qualidade total, que é esse conceito bastante difundido no cenário atual, né, no cenário contemporâneo, e muitas empresas enchem o peito para dizer que aplicam a gestão da qualidade total, é necessário que a gente entenda como se configurou a estruturação da gestão da qualidade total, que passou pelo controle da qualidade total. Né? Então, a gestão já é um passo a mais no modelo, digamos assim, de gerenciamento, né? Porque você sai de um modelo que buscava apenas o controle, né? Para um processo que é mais amplo, inserido dentro do contexto, principalmente do contexto estratégico das organizações. Porque quando a gente fala em gestão da qualidade total, ela está inserida dentro do contexto estratégico e se dissemina pelos demais níveis, né? Tanto tático quanto operacional, constituindo quase que uma cultura organizacional, né? Fazendo parte da cultura organizacional das empresas. Então, só relembrando que a gente trabalhou rapidamente na última aula, né, a questão da abordagem transcendental. Eu lembro que eu trouxe lá para vocês o exemplo da Ferrari, né? Então, a abordagem transcendental da qualidade é aquele sinônimo de qualidade absoluta, né? Quando a gente pensa em determinado produto, a gente, aquele produto é a referência naquele segmento. Então, a abordagem transcendental trata desse aspecto. A abordagem centrada no produto nada mais é que, além dos requisitos básicos que os produtos possuem, né, são aqueles atributos, digamos assim, secundários que fazem com que os clientes se interessam porque é uma necessidade deles. Então a gente viu lá a questão, por exemplo, do relógio. Né? O relógio tem a sua função básica, mas os clientes hoje em dia querem que o relógio ele tenha alguns atributos que sejam importantes, seja a prova d'água, tenha cronômetro, etc. Abordagem centrada no usuário, né? Que é buscar atender os anseios específicos desse consumidor, se relacionando a um produto ou um serviço. Então, se o cliente quer trabalhar com um produto com um preço mais baixo, ele quer pagar menos. Então, se as empresas buscam se adequar a essa necessidade do mercado, então ela está trabalhando com a abordagem centrada no usuário. A abordagem centrada na produção, e ela se relaciona com aquela dimensão que a gente viu posteriormente, a dimensão da conformidade, né? Que é buscar trabalhar com um processo produtivo sempre atendendo às especificações que são previamente estabelecidas. E a abordagem centrada no valor, quando lembra-se sempre na questão do valor, né, a questão da dualidade entre o preço que se paga, o custo que se tem para adquirir um produto e os benefícios que ele nos proporciona. Então, quando a gente equilibra essas duas variáveis, a gente tem uma abordagem de qualidade que é centrada no valor. Então, essas situações, essas aplicações de abordagem, elas abrangem, né, desde as empresas, desde o consumidor, nos mais diferentes aspectos. Então, foram essas abordagens que a gente trabalhou na última aula. A gente também trabalhou a questão das dimensões da qualidade, né? Viu a questão do desempenho e das características, que o desempenho está relacionado, digamos assim, às funções primárias de um produto. Então, quando a gente compra um produto, ele sempre tem uma função básica que ele compete desempenhar, né? Então, o desempenho é a função básica de determinado produto. Quando a gente já vai para as características, são os atributos secundários que muitas vezes são fatores, digamos assim, são fatores que atraem novos clientes, essas características, esses atributos secundários. A gente viu a questão da durabilidade, que é a questão da vida útil de um produto, e a gente viu a questão da durabilidade, eu mencionei para vocês, em dois aspectos. Né? A durabilidade, digamos assim, de tempo que a gente consegue passar com um produto, ou de tempo que uma máquina consegue atuar dentro do sistema produtivo, ou a durabilidade no que tange o ciclo de vida do produto, né? Que é aquelas fases quando o produto é lançado, tem a fase do crescimento, maturidade e declínio. Então, a durabilidade dentro da qualidade, ela pode abranger esses dois aspectos, certo?
A questão da conformidade, como eu expliquei anteriormente para vocês, que está dentro da abordagem centrada na produção, mencionado anteriormente, né, que é a questão da compatibilidade entre o que está previsto e o que realmente eu consigo alcançar dentro de um sistema. E a questão da confiabilidade, que leva sempre em questão a variável tempo, né? E, por exemplo, as falhas com relação ao tempo, o percentual de operação que determinada máquina ou determinado produto consegue ter em dado tempo, ou a quantidade de lotes ou de peças, digamos assim, em boas condições que eu consigo ter diante de determinada variável relacionada ao tempo. Então são esses aspectos relacionados à durabilidade, confiabilidade e conformidade que também fazem parte das dimensões da qualidade. Outros aspectos que a gente viu, a questão da qualidade percebida, mais uma vez um aspecto subjetivo, né, que relaciona muito aquele aspecto dual, né, tanto do preço que é pago pelo produto e dos benefícios e atributos positivos que esses produtos me proporcionam. A questão do atendimento que o cliente é submetido, né, tanto no pré-venda, durante a venda e no pós-venda, com todos aqueles aspectos de assistência técnica, eles fazem parte das dimensões da qualidade. E a questão da estética, né? A estética principalmente relacionada a como o produto é apresentado ao cliente, né? Então deu até um exemplo lá na última aula, a questão do iFood e tal, para a gente ter uma noção básica do quanto a estética, né? O quanto o produto, quando tem, digamos assim, todo o seu aspecto, digamos assim, entre aspas, externo, organizado, bem cuidado, bem tratado, demonstra um carinho com o cliente que está recebendo aquele produto. Então, isso faz com que esse cliente tenha uma percepção diferente com relação àquela marca, com relação àquela empresa, e muitas vezes influencia na percepção que ele tem da experiência com o produto que ali ele está utilizando. Então, a gente viu esses aspectos referentes à qualidade, né, e a gente consegue ter uma noção da abrangência da qualidade dentro de um sistema produtivo, porque quando a gente menciona a qualidade, muitas vezes a gente remete só ao produto final, né? Mas a qualidade está relacionada muito com os objetivos estratégicos da empresa, né? Então, por exemplo, se a empresa tem um objetivo de trabalhar com um custo mais baixo, de maximizar a produção, então ela tem uma abordagem centrada na produção, né? Então ela busca trabalhar sempre com as especificações. Isso quer dizer que ela não trabalha com qualidade? Ela trabalha com a qualidade dentro do padrão que ela estabeleceu. Lembrando sempre que essa questão da qualidade, pessoal, tem um quê de subjetividade, né? E quando a gente traz elementos objetivos, que são os indicadores, eles fazem com que esses aspectos, que são, de maneira geral, subjetivos, eles se tornem mais palpáveis, né? A gente consiga ter uma leitura mais precisa das variáveis que a gente está trabalhando e dos aspectos relacionados à qualidade que aqueles produtos, aqueles sistemas, eles realmente, efetivamente, estão disponibilizando, tanto para os colaboradores, tanto para os clientes, certo? Feita essa recapitulação da última aula, acredito que não tenha nenhuma dúvida com relação a esse assunto. Tá tudo tranquilo aí para todo mundo, né? Eu acredito que na última aula a gente conseguiu, digamos assim, pincelar bem esses assuntos, trabalhar bem, trouxemos exemplos, e acredito que tenha ficado bem claro, até porque a maioria desses conceitos, a essa altura do curso, né, em meio ao trabalho de vocês, ou as empresas que vocês já trabalham, vocês já se depararam com essas variáveis. Tranquilo até aí, pessoal? Posso dar início ao conteúdo de fato da aula de hoje? Tranquilo, professor. Pode Então, seguir. então vamos embora, Kevin. Vamos que vamos. Então, pessoal, a essa altura do campeonato, pelo que a gente já vem conversando das últimas 3 aulas, que a gente conseguiu, digamos assim, tentar delimitar um pouco essa questão da qualidade, saindo do aspecto subjetivo, a partir das abordagens e a partir das dimensões, a gente já começa a ter uma definição clara do que é a qualidade, certo? Então, só remontando aqui, é a habilidade de um conjunto de características de um produto, processo ou sistema em atender aos requisitos dos clientes e das outras partes
Interessante. Então a gente já trouxe toda a bagagem do que é a qualidade. E o que é a gestão da qualidade, pessoal? A gestão da qualidade, quando a gente fala sempre em gestão, né, a gente lembra sempre de um planejamento, né, tentar colocar em prática, e após colocar em prática, identificar a situação daquilo que a gente colocou em prática, os pontos positivos, os pontos negativos, o que a gente pode melhorar, as correções, e ficamos nesse ciclo buscando otimizar aquele sistema que a gente está desenvolvendo. Então, quando a gente fala na gestão da qualidade, pessoal, todo esse ciclo é o que se busca desenvolver dentro das organizações. Por quê? A partir do momento que se tem uma gestão da qualidade, dos aspectos a ela relacionados, a empresa consegue otimizar os seus processos. Então, consegue otimizar os seus processos, principalmente nas duas variáveis que a gente bate muito na tecla, né? A questão de tempo e a questão de custos, que vai impactar lá no produto final, que é destinado ao cliente. Então, só mencionando para vocês, essa gestão da qualidade, ela vai absorver esse planejamento, e aqui dentro desse planejamento, a empresa ela vai ter que definir quais são os objetivos que ela quer ter dentro dos aspectos da qualidade. Então, meu produto final, eu não quero trabalhar, digamos assim, com o máximo de qualidade possível com relação aos aspectos acessórios, digamos assim, com as características do produto. Não. O meu padrão de qualidade é tentar fornecer o melhor produto possível a um custo mais baixo. Então, lá dentro do meu planejamento de qualidade, esse foi o meu objetivo. Então, eu vou precisar definir todos os processos e recursos para que esse planejamento, esse objetivo que eu estabeleci, eu consiga alcançar. Aí a gente vem para o controle da qualidade. Então, quando a gente vai para o controle da qualidade, na etapa anterior a gente definiu os objetivos que a gente quer alcançar. Então, aqui dentro do controle de qualidade, a gente precisa alcançar esses objetivos que foram previamente estabelecidos. Então, aqui a gente chega na terceira fase, que é a questão da garantia de qualidade, né? Que é prover a confiança que os requisitos de qualidade eles são devidamente cumpridos. Então, quando a gente chega lá no nosso produto final e a gente viu que o nosso objetivo que foi estabelecido na fase 1, na fase do planejamento, que era ter o melhor produto possível com um custo mais baixo, e quando esse produto passa por todo o processo produtivo e a gente identifica que esse requisito ele foi alcançado, nós conseguimos garantir a garantia de qualidade para o nosso processo. E uma fase que abrange todas essas etapas é a questão da melhoria da qualidade. Quando a gente fala na questão da melhoria da qualidade relacionada ao processo de otimização, busca-se atingir, atender duas variáveis, a questão da eficiência e a questão da eficácia. A eficiência é relacionada sempre, como vocês já sabem, ao processo. Então, buscar sempre maneiras de melhorar esses requisitos do meu processo para que eu tenha, por exemplo, a minimização dos custos com relação à matéria-prima, minimização das perdas, né, entre processos, ou minimização das perdas dentro de um processo específico, e também impactar na eficácia. Então, como vocês já sabem, a eficácia está relacionada ao resultado final. Então, à medida que eu consigo chegar lá no meu resultado final, uma taxa de falha ou uma taxa de produtos defeituosos mais baixo, eu estou conseguindo, a partir das otimizações que eu realizei, melhorar a eficácia do meu processo. Então, a gestão da qualidade, pessoal, ela busca, dentro de uma organização, dentro de um sistema, seja ele qual for, relacionado tanto a um produto quanto ao serviço, tentar buscar melhorar todos os aspectos que a eles estão relacionados, para promover a otimização da eficiência daqueles processos e o resultado final, a eficácia, que vai ser aquele produto ou serviço que vai ser entregue ao cliente. Eu só queria fazer um adendo com relação à questão da qualidade, porque quando a gente está dentro de um sistema produtivo, os processos eles estão interligados, né? Eles trabalham de uma maneira conjunta. Ou seja, à medida que um processo ele finaliza a sua etapa, o resultado final daquela etapa é destinado
a outro processo. Então, essa entrega, essa passagem de uma estação de trabalho ou de um setor de trabalho para outro, também é um dos objetivos da qualidade, né? Para que entre esses processos, o melhor resultado seja alcançado, para que ele caminhe todas as etapas da melhor maneira possível, atingindo os níveis de excelência que é esperado pela organização. Então, essa é uma breve introdução acerca da gestão da qualidade, e eu gosto sempre de trazer essa definição acerca da gestão da qualidade total, que significa um modo de gestão de uma organização centrado na qualidade, baseado na participação de todos os seus membros, visando o sucesso a longo prazo, por meio da satisfação do cliente e dos benefícios para todos os membros da organização e sociedade. Nessa definição aqui, pessoal, principalmente o que está em negrito aí na imagem para vocês já conseguem extrair os principais aspectos da gestão da qualidade, da gestão da qualidade total. Eu não vou especificá-los agora, vou deixar especificá-los depois, porque antes, como eu mencionei para vocês, da gestão da qualidade total, a gente tinha um controle da qualidade total. Então, é só para que vocês tenham uma noção básica do que é a gestão da qualidade total. Primeiro, é um modo de gestão, é um modelo de gestão. Outro ponto importante, baseado na participação de todos os seus membros, certo? Então, a participação e envolvimento dos colaboradores é algo fundamental. Terceiro ponto, por meio da satisfação do cliente, ou seja, como todo modelo de gestão relacionado à qualidade, o objetivo sempre é atender os anseios dos clientes e os benefícios para todos os membros da organização e da sociedade. Então, esse modelo de gestão que é inserido dentro do nível estratégico, ele busca atender os anseios internos, externos, que é o que a gente normalmente costuma saber, mas atender também os anseios de todos os stakeholders relacionados principalmente ao ambiente interno da organização. Porque à medida que existe esse envolvimento e essa colaboração e esse atendimento dos anseios internos, essa participação dos colaboradores ela se torna mais efetiva. Então, esse é um apanhado geral do que se trata a gestão da qualidade total, que é um modelo bem mais amplo que se alinha ao planejamento estratégico e aos objetivos estratégicos da empresa. Antes da gente adentrar especificamente na gestão da qualidade total, a gente precisa voltar algumas casas. Como assim, professor? Porque a gestão da qualidade total, TQM, né, em inglês, é a evolução do conceito de controle da qualidade total. Então, para que a gente entenda essa questão da gestão da qualidade total, a gente precisa entender esse conceito de controle da qualidade total para que essa diferença ela fique bem clara. O primeiro ponto é que o controle da qualidade total, ou TQC, ele foi influenciado por duas escolas. Primeiro, a escola ocidental, caracterizada principalmente pelos Estados Unidos, e a escola oriental, caracterizada principalmente pelo Japão, pelo modelo japonês, que ficou e foi consolidado principalmente pelo sistema Toyota de produção, como a gente já discutiu em aulas passadas. Com relação a essa visão japonesa, né? Como a visão japonesa influenciou nessa questão do controle da qualidade total? Primeiro, eles desenvolveram um método, um modelo de trabalho que buscava com que o controle da qualidade ele se disseminasse por toda a organização, certo? Então ele ficou conhecido como controle da qualidade por toda a empresa ou controle da qualidade amplo empresarial. Esse modelo ele foi introduzido ao final da década de 1960. Só fazendo um breve link, né? Na década de 50 foi a primeira vez que a qualidade ela foi, digamos assim, estudada de maneira sistêmica, né? Em que todos os elementos que estavam interligados eles precisavam passar por um controle unificado do processo de qualidade. Controle pontual e um controle unificado para entender, ter-se uma visão holística daquele processo. Quando a gente chega na década de 1960, o modelo japonês indicava que esse controle existente
ele precisava ser por toda a organização, certo? Todos os elementos dentro da organização, todas as partes, todos os departamentos, eles precisavam, primeiro, trabalhar de forma conjunta, de forma integrada, em que um sistema depende do outro, porque assim o controle da qualidade que existia dentro do processo como um todo, ele ficava mais fácil de obter resultados mais eficientes, certo? Então, uma característica importante da visão japonesa é que todas as partes, todos os departamentos, eles precisavam funcionar de uma maneira conjunta, de uma maneira interligada. E eles identificaram a qualidade e esse controle da qualidade como uma premissa básica para todo o desenvolvimento da organização, desenvolvimento do projeto, produção, marketing, porque logo em seguida isso foi, digamos assim, exemplificado com todos os conceitos e as práticas que foram apresentadas pelo sistema Toyota de produção. Então, quando a gente falar primeiro do controle da qualidade total, ainda não era um modelo de gestão como a gestão da qualidade total, que é um mecanismo muito mais amplo e se associa às estratégias organizacionais das empresas. O controle da qualidade total, no modelo japonês, buscava identificar que as partes precisavam trabalhar de maneira conjunta e que era necessário, digamos assim, mapear e controlar os requisitos e parâmetros estabelecidos de todas as etapas daqueles processos. Outra característica básica da escola japonesa, que é muito importante, né? Além desse envolvimento de todas as áreas, é o envolvimento total e o comprometimento dos funcionários com essa prática. Lembrem sempre do sistema Toyota, que o sistema Toyota eles caracterizava principalmente pela participação dos colaboradores, porque o modelo entendia que, a partir do momento que os colaboradores eles estão envolvidos, e eles são os indivíduos que estão diretamente em contato com o processo a nível operacional, eles são as pessoas mais indicadas a identificar potenciais erros e a propor as melhores sugestões para a otimização daquele processo. Então, essa escola japonesa, no que trata do controle da qualidade total, ela já trazia esses conceitos, né? Primeiro, tudo parte do envolvimento e comprometimento desses funcionários. Isso é premissa básica para que isso aconteça. Então, falou na escola japonesa, o envolvimento dos colaboradores e o comprometimento é premissa básica para que os requisitos de qualidade estabelecidos, eles primeiro sejam alcançados e logo em seguida eles sejam otimizados. Outro ponto importante da escola japonesa é a questão da liderança, né? Então não era um aspecto pontual. Os gestores eles tinham a mentalidade de que o controle da qualidade era extremamente importante para o desenvolvimento organizacional. Porque quando a gente menciona sempre a escola japonesa, a gente tem que sempre pensar que, comparado aos Estados Unidos, ao modelo ocidental, o modelo japonês ele sempre trabalhou com menos recursos. Tanto é que foi uma alternativa encontrada para tentar se confrontar ou tentar competir com o modelo ocidental que buscava maximizar e produzir em larga escala, né? Porque eles não tinham esse quantitativo para essa produção em larga escala. Então, o que foi que eles identificaram? Não, a gente precisa encontrar maneiras para competir. Então, a maneira encontrada foi buscar reduzir o máximo de custos dentro desse processo, minimizar as perdas e trabalhar com a produção enxuta. Então, todo esse processo alicerçado para otimização do processo, partindo do pressuposto que o envolvimento dos profissionais e dos colaboradores é fundamental, tudo isso era alicerçado, né, e liderado digamos assim, pelos gestores dos níveis hierárquicos superiores. Esse modelo também se caracterizou pela utilização de métodos estatísticos e a busca constante pela otimização dos parâmetros de qualidade. Essa é a escola japonesa referente ao controle da qualidade total. Muitos desses conceitos vocês dominam porque vocês conheceram o que é o sistema Toyota, né? E muitos desses conceitos alicerçou o sistema Toyota de produção e a questão da gestão da qualidade total, que por eles também foi adotada.
Como eu mencionei lá no início, a questão do controle da qualidade total também foi influenciada pela escola ocidental, né? Principalmente pelos Estados Unidos, da América. Então, lembrando sempre que os Estados Unidos, quando adotavam o controle da qualidade total, eles trabalhavam com um sistema produtivo diferente do modelo japonês, né? Que era mais aquela questão da produção em massa, produção em larga escala, minimização dos custos, empurrar toda aquela produção para que o mercado ele absorvesse aqueles custos. Então, a questão da qualidade, ela apresentava sutis diferenças nesses aspectos. Então, primeiro, eles buscavam integrar a manutenção da qualidade e os esforços de melhoria da qualidade. Por quê? Porque como o objetivo era, digamos assim, produzir o máximo possível para, digamos assim, baratear os custos do processo, eles também se preocupavam com os aspectos de qualidade não relacionados à otimização do produto para inserir novos atributos em um determinado momento, mas principalmente para tentar minimizar os custos referentes àquele processo produtivo. Então é justamente o que indica aqui, ó, eles buscavam disponibilizar um processo produtivo em níveis mais econômicos, porque para eles, para esse modelo, o parâmetro de qualidade estava relacionado aos custos mais baixos no processo produtivo que impactar no produto final que era disponibilizado aos clientes. Todos os departamentos aqui têm responsabilidade para alcançar a qualidade, mas eles apresentam algumas diferenças. Por quê? Todos os departamentos têm responsabilidade com os aspectos de qualidade, mas não são todos os colaboradores que não são, digamos assim, estimulados e desenvolvidos dentro das organizações para buscar otimizar os parâmetros, para buscar propor sugestões de melhorias. Então, essa é a primeira diferença que existia entre o modelo japonês e o modelo americano. O envolvimento no modelo japonês, ele era a base para aquele modelo, a base para a otimização do processo. Dentro da visão americana, não. O envolvimento era importante, mas não de todos os colaboradores, não de todos os indivíduos que contribuíam com o processo. Indivíduos específicos dentro do departamento é que contribuíam com a otimização daquele processo. Então, para a gente entender um pouquinho dessa diferença entre os dois modelos, eu trouxe aqui esse, entre aspas, quadro comparativo, né, para que a gente possa enxergar as diferenças que existiam entre esses modelos e porque os dois acabaram contribuindo com a gestão da qualidade, com o conceito de controle da qualidade total, né? E foi adotado pelas organizações por um certo período de tempo até chegar na gestão da qualidade total. Então, o modelo americano. Então, o modelo americano ele indicava que o controle da qualidade total ele devia ser conduzido por especialistas. Ou seja, se determinado indivíduo é especialista dentro daquele processo, ele tem condições de opinar acerca das melhorias que ali podem ser aplicadas, certo? Isso difere totalmente do modelo japonês, porque dentro do modelo japonês não eram exclusivamente os especialistas que podiam propor sugestões de melhorias. Em função da cultura organizacional que era adotada pelo modelo japonês, todos os indivíduos que faziam parte do processo, eles tinham a capacidade de propor uma sugestão de melhoria diante do potencial, de potenciais problemas que existiam. Então, essa é a primeira diferença entre o modelo americano e o modelo japonês. O modelo americano, um pouco mais pragmático, né? Em que apenas os especialistas eles podiam propor sugestões de melhorias, certo? Com relação ao modelo americano, existia essa questão da participação dos colaboradores, mas de uma maneira um pouco mais limitada. Já no modelo japonês, a base desse modelo era o completo envolvimento e participação dos colaboradores. Então a gente já consegue identificar essa diferença bem clara entre os dois modelos. Um aspecto importante do modelo americano, a ênfase na implicação de métodos e técnicas associadas à qualidade. Então, como eles vêm de uma escola mais pragmática, eles gostavam, entre aspas, de trabalhar com dados mais objetivos. Ou seja,
Se eu alterar isso, o quanto isso vai impactar nisso? Porque esse processo ele não está em conformidade? Qual o dado quantitativo que me mostra esse aspecto? Então, o modelo americano ele era um pouco mais pragmático nesse sentido, alicerçado muito nos métodos e técnicas de análise relacionados aos aspectos de qualidade. Então, a maior preocupação desse modelo é com a detecção dos problemas e segregação dos produtos com defeitos. Então, como eu falei para vocês, que como objetivo era sempre baratear, digamos assim, o processo produtivo, né? Muitas das estratégias desenvolvidas focavam nessa questão da identificação dos problemas, né? Porque uma vez quando você identifica um problema em um processo, aquele problema normalmente para a empresa ele traz algum custo, seja um custo impactando no volume que é produzido, seja um custo relacionado à manutenção daquele equipamento. Então essa detectação de problemas era um aspecto muito importante dentro do controle de qualidade do modelo americano. Já o modelo japonês, as empresas elas possuíam um sistema, né, que buscava constantemente promover essa otimização interna. Então essa otimização interna destaca sempre minimização das perdas, minimização do tempo do processo, né, o tempo de atravessamento, a questão do lead time, como a gente fala muito, buscar o nivelamento da produção, buscar eliminar os gargalos entre processos. Então o modelo japonês ele se caracterizava, digamos assim, por um sistema mais, digamos assim, mais autônomo, né, que buscava constantemente identificar soluções e identificar maneiras de otimizar o processo. Alguém levantou a mão aí, pessoal? Ou foi só impressão minha? Fui eu, professor Pode Guilherme. falar, Guilherme. E, professor, em relação a esses dois tipos de abordagem, o Certo. senhor acha que hoje nas empresas, nessas maiores organizações, até nessas de médio porte e tudo, qual dessas duas abordagens ela é mais utilizada? Ou se, por exemplo, cada uma abordagem está sendo utilizada em um determinado segmento ou departamento, por exemplo, o modelo japonês, ele é usado mais no pessoal de gestão mesmo, de RH ou desse tipo de coisa. O que o senhor acha hoje em dia? Não, eu acho assim que nunca se adota exclusivamente um modelo, né? Principalmente porque, falando especificamente das grandes organizações, tem empresas que elas apresentam, digamos assim, características referentes aos sistemas produtivos. Então, por exemplo, se você trabalha com um modelo, digamos assim, que o objetivo do seu processo é produzir em larga escala, como antigamente. Então, a gente pensa, por exemplo, sei lá, numa indústria que produz um tipo de calçado, por exemplo. Então, ele trabalha com dados um pouco mais quantitativos, né? Digamos assim, aspectos mais objetivos relacionados à análise dos aspectos de qualidade. Só que, na minha opinião, o que sobressai em meio a toda essa miscigenação que existe na adoção dos modelos é a questão do modelo japonês. Por quê? As empresas, vocês podem, se vocês fizerem uma pesquisa, não sei se já tem essa pesquisa, quando você pergunta os objetivos da empresa, digamos assim, os objetivos estratégicos, mesmo que elas não mencionem, digamos assim, nominalmente o modelo japonês, elas implicitamente elas desenvolvem práticas que são relacionadas ao modelo japonês. Por exemplo, uma produção enxuta. Então a gente fala nessa questão do Lean Production, do Lean Manufacturing, né? Está sendo falado muito hoje em dia, já vem sendo falado, obviamente, mas as empresas, elas implicitamente, elas já aplicam esse conceito, né? Que é o quê? Buscar tentar minimizar os custos dentro dos seus processos, buscar eliminar as perdas e tal. As empresas, os gestores, implicitamente, elas praticam esses conceitos. Só que, o que é que a gente observa? Como eles, agora trazendo para as pequenas e médias empresas, só que muitas vezes, como alguns gestores não têm, digamos assim, o domínio conceitual, ou, por exemplo, não fizeram um estudo detalhado do modelo japonês, dos benefícios e tal, eles acabam, ao longo do processo, tendo perdas que são evitáveis. Eles querem minimizar os custos, mas como eles não têm uma base teórica, isso acaba influenciando. Por exemplo, quando a gente fala nas perdas evitáveis no modelo japonês,
eles listam uma série de perdas, né? Minimizar estoque, minimizar perdas entre processo, estoque entre processo, minimizar perdas no transporte de materiais. Então, muitos gestores eles querem implicitamente enxugar o processo deles, mas muitas vezes eles não têm esse domínio conceitual para a aplicação digamos assim, das ferramentas e das técnicas que são relacionadas. Mas sendo objetivo para responder a sua pergunta, Guilherme, acho que foi Guilherme, assim, existe uma miscigenação na adoção dos dois modelos, obviamente, até porque o modelo americano ele é mais objetivo, é mais pragmático, busca sempre trabalhar com dados quantitativos, e os dados quantitativos, desde que eles foram inseridos nas organizações, né, auxiliam fortemente, pontualmente. E o modelo japonês já é importante porque ele busca esse envolvimento dos colaboradores, busca trazer esses colaboradores para auxiliar dentro da otimização desse processo. Então, se eu fosse responder para você de maneira bem objetiva e direta, o modelo japonês ele é predominante até dentro das grandes empresas, porque elas buscam cada vez mais essa questão do empoderamento do colaborador, né? Dar novas atribuições para que ele faça parte desse processo, para que ele auxilie, e em meio a isso ela busca otimizar os processos existentes, deixar essa produção mais enxuta. Então, essa questão do Lean Production, vocês que trabalham, vocês conseguem ver práticas que as empresas elas adotam, né? Mas em meio a toda essa questão do envolvimento dos colaboradores, da questão de enxugar o sistema produtivo, que está muito relacionado ao modelo japonês, os aspectos mais, digamos assim, matemáticos, mais objetivos, mais relacionados a estatísticas, mais a estatística que foi predominante no modelo americano também, eles também são inseridos, eles também fazem parte hoje em dia. Então, sintetizando, o modelo japonês, acredito eu, ser predominante, mesmo que não exista uma nominação, digamos assim, eu estou utilizando o modelo japonês dentro do meu processo produtivo, mas implicitamente muitas empresas adotam, principalmente nesses dois aspectos que eu falei para você, questão do envolvimento dos colaboradores e questão de otimizar o processo produtivo, deixá-lo mais enxuto. Mas as estratégias americanas, principalmente de utilizar métodos e dados quantitativos, eles são premissa básica para a questão do controle da qualidade, para a questão da gestão da qualidade. Falei muito, não sei se eu consegui ser objetivo agora na parte final para clarear aí para você. Pois sim, professor, bem respondido, está anotado aqui. Tranquilo. Mais algum apontamento aí, pessoal? Alguma dúvida com relação a esses dois modelos, né? Frequentemente no nosso ambiente de trabalho, a gente vê as práticas do modelo japonês, né? Quando a gente vem para o campo teórico, é que a gente consegue identificar os conceitos, né? Essa questão do Lean Production e tal, essa questão de nivelar a produção, reduzir o lead time. Então, todas as empresas, elas buscam isso. Qual a empresa que gosta de ter entre processos um material que está lá, parado? Nenhuma empresa gosta. Então, só o fato dela não gostar, implicitamente, ela está aplicando um conceito que se relaciona ao modelo japonês, né? Que é buscar eliminar, digamos assim, o tempo de processamento, né? A questão do tempo de atravessamento de material, de um determinado produto. Então, essa questão conceitual, né, é o que a gente aprende aqui, né? A gente apenas dá nome aos bois. Porque se você pensa, principalmente pequenas e médias empresas, digamos assim, que empresas familiares que têm uma cultura um pouco mais fechada, aqueles indivíduos, eles buscam melhorar o processo. Só que o que eles não sabem são dos conceitos que eles estão aplicando. E quando chega uma mente mais jovial, né, que surge até dentro da família, né, às vezes um filho que estudou não sei onde, que aprende novos conceitos, que aplica dentro do negócio e aquele negócio explode. Então, em linhas gerais, é isso. As empresas aplicam alguns conceitos, mas não sabem a questão da nomenclatura e como potencializar esses conceitos que implicitamente elas aplicam. Tranquilo aí, pessoal? Vou caminhando aqui, tá bem? Então, essa a principal diferença, né, relacionado
relacionado aos dois modelos é principalmente a participação e o envolvimento dos colaboradores, né? Então, dentro dessa questão do controle da qualidade total, eu trouxe a tabela que foi desenvolvida no estudo de Robson em 1995, porque essa questão do controle de qualidade, pessoal, é lá para a década de 60, né? Final da década de 60, início da década de 70. Então, a questão do controle da qualidade, tá? Depois a gente passar para a gestão da qualidade total. Então, é um estudo um pouco mais antigo, mas a questão é para a gente observar aqui a diferença no envolvimento dos colaboradores, né? Então, ele fez esse estudo, né? E, por exemplo, o número de sugestões por funcionário ao ano, né? Nos Estados Unidos, 0,21. No Japão, 25, certo? As sugestões que foram aproveitadas desses funcionários. Nos Estados Unidos, 35 por ano. No Japão, 86,1 por ano, né? Então, participantes com pelo menos uma sugestão por ano. Nos Estados Unidos, outro. No Japão, 68. E economia por sugestão, né? Então, diante das sugestões que foram propostas, nos Estados Unidos, esse impacto foi de 6.680, né? E no Japão foi de 143. Isso é o cálculo que leva em consideração as sugestões que foram disponibilizadas e o impacto das sugestões, digamos assim, na empresa propriamente dita, né? Levando em consideração a economia que foi gerada por cada sugestão dada pelos funcionários. Então, a sugestão dada diante digamos assim, das propostas dadas pelos funcionários trouxeram um impacto muito maior no Japão. Então, a ideia desse quadro, pessoal, é mostrar o quanto era diferente a participação e o envolvimento dos colaboradores. E diante do que o Guilherme questionou anteriormente com relação ao que é aplicado hoje em dia, a gente vê cada vez mais as empresas buscando o envolvimento dos colaboradores. Por quê? Porque a partir do momento que o colaborador ele propõe uma sugestão de melhoria, aquela sugestão de melhoria, se ele recebe 1.000 sugestões, se uma daquelas trouxer uma contribuição efetiva, a empresa pode ter ganhos muito, digamos assim, muito legais para aquele processo. E por que não envolver esses colaboradores? Por que não envolver esses profissionais? Tem tanto ganho econômico, né, que eu estou destacando para vocês, quanto o ganho subjetivo. O que é esse ganho subjetivo? O envolvimento do colaborador, a partir da questão do empoderamento desse colaborador e tal, permite que a empresa mantenha aquele colaborador mais ativo dentro do processo organizacional, minimizando, por exemplo, questões de comodismo, me fugiu a palavra agora, mas quando o colaborador ele entra dentro de uma zona de conforto, porque ele realiza sempre aquela mesma atividade. Então, quando a empresa ela passa a dar mais atribuições, passa a escutar, passa principalmente a ter uma política de valorização daquele profissional a partir das sugestões e realiza programas para envolvimento dos colaboradores, ela tem tanto o ganho financeiro com sugestões que ali são propostas, quanto existe um ganho subjetivo relacionado ao aspecto psicológico daquele colaborador, que acaba influenciando até nos aspectos motivacionais para o desempenho da atividade. E aí, pessoal, dada essa questão do controle da qualidade total, os aspectos da qualidade eles foram avançando e a gente chegou na gestão da qualidade total. Então, como eu mencionei, a questão da evolução dos conceitos que a gente viu anteriormente, surgiu ali em meados da década de 1980, e a ideia central e a principal diferença que existe entre o controle da qualidade total e a gestão da qualidade total é que a gestão da qualidade ela precisa estar presente dentro do gerenciamento organizacional. Eu tenho falado a questão da cultura, né? É quando os aspectos relacionados à qualidade elas passam a fazer parte da cultura da empresa e são adotados a nível estratégico, se disseminando por toda a organização. Então, a principal diferença entre o controle da qualidade total e a gestão da qualidade é essa inserção dos aspectos da qualidade dentro do gerenciamento da organização.
como um todo. Então, busca ampliação do escopo. Se anteriormente o foco era no controle dos processos, mesmo que os analisando de maneira integrada, envolvendo os profissionais, buscando liderá-los para esse controle e tal, a gestão da qualidade total, ela caminha um passo a mais. Busca trabalhar dentro de um escopo mais abrangente que passa a fazer parte da cultura da organização. Aí eu volto para aquele conceito que eu mostrei inicialmente, para que vocês gravem essa questão da gestão da qualidade total. Primeiro, é o modo de gestão. Então, como eu destaquei anteriormente, é a principal diferença com relação ao controle da qualidade total. Porque é um modo de gestão que é inserido dentro do nível estratégico e passa a gerir a organização de uma maneira geral, centrado na qualidade e baseado na participação de todos os seus membros. Ou seja, os colaboradores que fazem parte daquela organização, que adotam um sistema como esse, eles, digamos assim, são sujeitos, são motivados a participar daquele processo, a colaborar. Então, esse modelo da gestão da qualidade total, ele foi, digamos assim, ficou notoriamente visualizado, principalmente no sistema Volvo, que é a questão do volvismo, né? Que era quando os profissionais eles tinham até certo ponto uma autonomia muito grande para desenvolver os processos, ou seja, a eles eram dados um projeto e acerca desse projeto eles desenvolviam todo aquele projeto que a eles foi solicitado, seguindo os preceitos, obviamente, previamente estabelecidos, mas com toda a liberdade possível para propor sugestões para a otimização daquele processo, para adotar caminhos que podiam otimizar aquele processo. Então, o sistema Volvo foi um dos primeiros sistemas em que a gestão da qualidade total ela ficou claramente visualizada, claramente identificada. Então, essa questão da participação de todos os membros, ela é o alicerce básico para esse sistema. Se a gente viu lá no controle da qualidade que no modelo americano a participação era principalmente dos especialistas e no modelo japonês o envolvimento era maior, a gestão da qualidade total, que hoje em dia, quando ele é adotado tanto dentro de uma empresa americana quanto dentro de um modelo japonês, tanto no ambiente, na estrutura geográfica ocidental quanto oriental, que adota a gestão da qualidade total no seu conceito propriamente dito puro, busca a participação efetiva de todos os indivíduos que ali colaboram. Então, visando o sucesso a longo prazo, né? Então a empresa ela sempre tem objetivo, obviamente, o presente, mas com os olhares para o futuro, porque a partir do momento que você olha para o futuro, né, você consegue adotar novos caminhos no momento presente, por meio da satisfação do cliente e dos benefícios para todos os membros da organização e da sociedade. Então, outra característica da gestão da qualidade total, que difere do controle da qualidade total, é que ela busca atender às necessidades e os anseios dos colaboradores. Por quê? Porque a gestão da qualidade total, ela identifica essa questão de que é importante a gente trabalhar com colaboradores comprometidos e motivados, porque a gente consegue extrair o máximo deles dentro do nosso processo e isso vai impactar nos parâmetros de qualidade que estão estabelecidos. Além dos colaboradores, dos stakeholders, outros como acionistas, por exemplo, a gente tem a questão dos aspectos sociais. Então a gente viu que a questão da sustentabilidade, ela ficou muito forte. Então as empresas hoje em dia, elas trabalham muito interligadas com as questões ambientais. Obviamente que tem as exceções, né? Mas essa pegada sustentável, ela é muito forte dentro das corporações hoje em dia, né? Você obter os selos, as certificações ambientais, você não degradar o ambiente, você não comprometer a qualidade de vida dos indivíduos que moram nos entornos das empresas. Então a gestão da qualidade total, ela adentra também dentro desse âmbito. Então o que a gente precisa gravar acerca da gestão da qualidade total, que é o conceito mais amplo em comparação com o controle da qualidade. Primeiro, um modelo de gestão inserido dentro da cultura da empresa, lá dentro do nível hierárquico mais alto que é disseminado para a empresa.
Participação de todos os envolvidos. Então, os trabalhadores eles são incentivados a colaborar. Busca satisfazer os clientes, isso aí é senso comum, e principalmente atender os anseios e as necessidades dos clientes internos à organização, que são os colaboradores, os acionistas, e atender também os anseios da sociedade como um todo, principalmente dentro da questão da política ambiental, de sustentabilidade e etc. Então, gestão da qualidade total é o conceito mais amplo adotado pelas empresas no que tange os aspectos de qualidade nos dias atuais. Não é o controle de qualidade, é a gestão da qualidade total que abrange todas essas vertentes que eu mencionei para vocês. Então, só destacando alguns pontos, né? Presente no gerenciamento organizacional, como eu mencionei, é uma estratégia corporativa, porque as empresas elas passaram a entender que adotar a gestão da qualidade total é uma maneira de obtenção de vantagem competitiva. Como a empresa trabalha com a qualidade em todos os aspectos e com uma cultura organizacional, ela consegue ter resultados mais eficientes que impactam na questão da competitividade do mercado, fazendo com que ela tenha vantagem competitiva. Então, quando uma empresa obtém essa vantagem competitiva, ela consegue se destacar no mercado. Então, alicerçada no envolvimento e participação de todos os colaboradores e preocupa-se com as demandas dos clientes internos e externos. Então, isso aqui, pessoal, é só para sintetizar o conceito que eu apresentei anteriormente para vocês, destacando essa questão da abrangência da gestão da qualidade total. Porque muitas empresas, a gente aplica a gestão da qualidade total. Quando você vai analisar efetivamente como está estruturado o sistema organizacional, na realidade ela adota um controle de qualidade do processo, do produto, ela trabalha com algo mais pontual. Geralmente, principalmente os estudiosos, né, pesquisadores, remetem a gestão da qualidade total a um nível de excelência máximo, né, em que grandes corporações são as únicas que são capazes de adotar na prática os conceitos da gestão da qualidade propriamente dito, envolvendo todas essas variáveis que eu mencionei agora há pouco para vocês. Destaco, se para uma empresa adotar a gestão da qualidade total na acepção do conceito, ela precisa, diante do seu processo, abranger todos esses pontos que aqui estão abordados. Certo, pessoal? Alguma dúvida com relação à questão da conceituação da gestão da qualidade total e principalmente a diferenciação da gestão da qualidade total com relação ao controle da qualidade total, que são conceitos que às vezes eles são confundidos, assim, quando a gente fala, né, e tal, mas que eles, conceitualmente, eles são diferentes, né? Eles apresentam níveis diferentes no que tange a gestão da qualidade dentro de uma organização. E aí, pessoal, essa diferenciação deu para ficar clara para vocês? Deu sim, professor. Beleza, Guilherme. Se alguém tiver algum ponto a acrescentar, pode ficar à vontade aí, é o tempo que eu tomo uma água aqui. Então, só caminhando com relação aos elementos que compõem a gestão da qualidade total, né? Então, quando a gente pensa em uma empresa, pessoal, que adota a gestão da qualidade total e que um dos alicerces básicos é o envolvimento e comprometimento dos colaboradores, é necessário que essa empresa tenha uma cultura organizacional que favoreça a participação desses profissionais. E, além disso, tem que ter um tipo de liderança que também possibilite que isso aconteça. Vocês já devem ter pago a disciplina de empreendedorismo e liderança, né? E a gente vê lá os tipos de liderança. Então, tem os líderes autoritários, líderes democráticos, líderes liberais, os diferentes tipos de liderança. Então, quando a empresa adota a gestão da qualidade total, uma liderança autoritária, que centraliza as decisões, faz sentido nesse modelo de gestão? Não faz, certo? Então tem que ser uma liderança que conduza
esses indivíduos, né? Porque um bom líder não é aquele que, digamos assim, os colaboradores eles têm medo, eles têm receio. Um bom líder é aquele que consegue conduzir a sua equipe, que consegue motivar, que tem uma boa relação, certo? Que consegue fazer com que os resultados sejam atendidos, que faz com que aqueles colaboradores acreditem no que aquele cara ou naquela cidadã está dizendo para eles. Então, a liderança e o apoio da autodireção é um elemento fundamental dentro da gestão da qualidade total, né? Então, para prover a liderança dentro desse processo e a motivação e a organização do trabalho, porque a gente sabe que a motivação do colaborador, hoje em dia, ela não está relacionada única e exclusivamente ao aspecto financeiro, certo? Então, os estudos já mostram isso, que os aspectos associados ao conteúdo do trabalho, propriamente dito, o processo de execução da tarefa, a relação desse indivíduo com os outros colaboradores, a relação desse indivíduo com as lideranças e com os níveis hierárquicos superiores, tudo influencia no processo motivacional dele. Então, o líder ele tem que ter a percepção e tem que ter o time, né, para entender todas essas situações e conseguir motivar esses colaboradores. Outro ponto importante, a questão do relacionamento com os clientes, certo, pessoal? Então, é necessário que esse canal de comunicação com os clientes, ele seja, digamos assim, bem alinhado. Como assim o canal de comunicação com os clientes? Primeiro, que se identifique sempre quais são os verdadeiros anseios desses clientes, como é básico para qualquer empresa, certo? Mas além disso, além desse levantamento das necessidades, compreender o nível de satisfação desses clientes, certo? Ter uma boa assistência técnica, né? Assistência técnica relacionada ao serviço de pós-venda, não só a questão, deu problema, vai lá relacionar, tá? Mas a questão de entender como é que está o nível de interação do cliente com o produto, se ele está satisfeito, se está acontecendo alguns problemas. Ter esse relacionamento com os clientes é um dos elementos básicos para a questão da gestão da qualidade total. A gestão da força de trabalho, pessoal, então, como o envolvimento e a participação dos colaboradores é essencial, a questão do empoderamento, de você dar novas atribuições, de você dar responsabilidades ao trabalhador, torna-se uma premissa básica dentro desse processo. Porque o ideal é que aquele colaborador ele consiga, obviamente, dominar a sua atividade, mas ter uma visão holística. Porque um trabalhador que tem uma visão holística, ele consegue auxiliar em diferentes aspectos. E muitas vezes as empresas, obviamente, elas contratam indivíduos para realizar atividades específicas, mas se aquele indivíduo ele consegue dominar alguns outros aspectos do processo, ele, entre aspas, consegue ser visto de uma maneira diferente dentro da organização, certo? Porque ele mostra interesse com a empresa, interesse em colaborar, interesse de ajudar e acaba se tornando uma referência dentro daquele sistema produtivo. Então, dentro dessa questão da gestão da força de trabalho, desse envolvimento, dessa colaboração, as políticas de treinamento e capacitação são importantes. Então, as grandes empresas, constantemente, elas estão buscando maneiras de capacitar os colaboradores, certo? E além dessa questão da capacitação, a questão dos programas de incentivo, né? Então, quando a empresa ela fornece um programa que, se o colaborador der uma ideia, der uma sugestão, ou se aí uma determinada equipe desenvolver um projeto, ele consegue alcançar determinado prêmio, determinada situação benéfica para ele, ele vai se motivar, ele vai buscar maneiras de desenvolver ideias, de desenvolver soluções, ele vai sair da zona de conforto. Então, uma das palavras que a gente pode associar, né, para a gente gravar, é isso, que o colaborador ele sai da sua zona de conforto, ele pense fora da casa, ele tenta buscar otimizar aquele processo. Relação com os fornecedores, então a gente sabe que a relação com os fornecedores é um aspecto básico dentro
das organizações, dos sistemas produtivos, hoje em dia, e essa questão principalmente da confiabilidade com relação ao seu fornecedor, em saber que ele vai atender dentro do prazo, saber que ele não vai entregar produtos defeituosos, saber que, por exemplo, ele não vai ter atrasos ou não vai ter justificativas, que ele vai entregar tudo dentro da conformidade, e o estabelecimento dessa relação, muitas vezes de parceria com o fornecedor, é extremamente importante dentro dos objetivos organizacionais da empresa. Porque sempre que a empresa necessita de determinado insumo, de determinada matéria-prima, se tem um fornecedor que está alinhado, que a empresa pode confiar, ela não vai ter problemas com projeções para vendas futuras. Então, surgiu a venda de um grande quantitativo de um produto X. Ela precisa acertar isso com o cliente. Qual vai ser o prazo de entrega? Hoje em dia eu não tenho o insumo necessário no meu estoque, mas como eu tenho um fornecedor que sempre entrega dentro do prazo, que é confiável, eu consigo fazer uma projeção para o meu cliente. Então, esses aspectos, pessoal, eles acabam influenciando no produto final, né? Como isso vai ser entregue no cliente e aumentando a percepção de qualidade. Por quê? Se eu digo que vou entregar um produto com 20 dias, porque eu tenho uma boa relação com o meu fornecedor, e por dado motivo aquele fornecedor ele falha na minha entrega, e a previsão que era de 20 dias passa a ser de 40 dias, o meu cliente já vai ter uma percepção negativa acerca da minha entrega, acerca dos parâmetros de qualidade. Então, essa relação com os fornecedores é de extrema importância dentro da gestão da qualidade total. A questão da gestão por processos. Então, quando a gente fala na questão da otimização, da melhoria, gerir os processos é extremamente importante. Então, quando a gente fala na gestão do processo, primeiro, entender a organização como sistema, que os elementos eles estão interligados, que o resultado de um vai influenciar no outro, e que fazer a gestão conjunta é extremamente importante, porque eu gerir unicamente, eu não vou estar tendo uma visão holística. E quando eu concentro esforços em determinado processo, determinada atividade, eu acabo esquecendo dos outros. Então, essa gestão por processos é extremamente importante. Outro aspecto importante, pessoal, é a questão do projeto de produto ou relacionado também aos serviços, né? Por quê? Porque muitas empresas elas vão desenvolver produtos, vão desenvolver novos serviços para ser lançados ao mercado. Então, dentro desse desenvolvimento de um produto, um novo serviço ou de um novo posto de trabalho, uma nova estação de trabalho, é necessário um envolvimento, primeiro, dos indivíduos que, se for um posto de trabalho, que estão diretamente relacionados àquele posto de trabalho, como é uma premissa básica, o envolvimento desses profissionais. Se for um produto que vai ser lançado ao mercado, buscar envolver todos os departamentos que a eles se relacionam, seja a questão do marketing, que vai identificar os anseios dos clientes, seja a questão da produção, que vai fazer o processamento daquele processo, né? Seja a questão do departamento financeiro, que vai ver o quanto está disponível para investir em matéria-prima e tal. Então, esse desenvolvimento ele precisa ser de maneira conjunta. Então, tanto a gestão de projetos e processos, quanto o projeto de um produto, de um serviço ou de determinado sistema, precisa desenvolvimento geral, desenvolvimento colaborativo. E, principalmente, o último ponto, né, que é a questão dos dados. Então, a gestão da qualidade total, pessoal, ela é pautada pelos dados. Então, isso é uma premissa básica que vocês já sabem. E desde acho que da segunda aula que eu mencionei para vocês, que na década de 30, os aspectos relacionados às técnicas estatísticas, e principalmente, primeiro as técnicas de amostragem, em seguida as técnicas estatísticas, principalmente, elas trouxeram nova roupagem, digamos assim, uma nova forma de visualizar as informações e de otimizar os processos, né, de melhorá-los. Isso passou a fazer parte da gestão da qualidade, do controle da qualidade, enfim. Quando a gente chega dentro da gestão da qualidade total, o salto que existe as empresas elas precisam trabalhar com fluxo de informação, digamos assim, em tempo real, né, se possível, para que esse fluxo de informação é o que vai auxiliar na tomada de decisão. Então, quando esse fluxo de informação e esses dados acerca da qualidade, eles estão disponíveis
a todo tempo, de uma maneira fácil, de simples, se eu quiser olhar dados referentes a determinada etapa do processo, eu só preciso acessar o módulo do meu sistema e verificar como é que está o comportamento dele em tempo real. Então, essa questão da gestão da qualidade total, o avanço com relação às informações e os dados estatísticos foi principalmente na forma como essas informações elas eram ou são disponibilizadas dentro da organização. Por quê? Quanto mais o processo informacional ele for fluido, ou seja, ele fluir tanto a nível vertical, né, de cima para baixo, quanto a nível horizontal dentro dos departamentos, permite que a tomada de decisão seja realizada de uma maneira, digamos assim, com mais subsídios, né? Auxiliando, obviamente, positivamente os objetivos que são desejados com a gestão da qualidade total, que um deles é a otimização do processo. Então, são elementos, pessoal, que são alguns elementos inerentes, né, que a gente já sabe, que a gente já viu, mas são os elementos básicos que constituem a gestão da qualidade total. Antes de chegar nos modelos, alguém tem algum apontamento, algumas dúvidas? Algum acréscimo de informação? Para mim tá de boa, professor. Tá tudo seguindo aí. Beleza, Guilherme. Hoje a aula está um pouco corrida, pessoal, porque eu preciso finalizar esse assunto, né? Porque como eu mencionei no início da aula, vocês têm um questionário, o questionário ele vai até a aula de hoje e tal. Então a gente precisa, estou caminhando um pouco mais, minimizando um pouco a questão das discussões, para que a gente finalize essa parte. Então a gente chega na questão dos modelos da gestão da qualidade total, né? Alguns modelos que existem na literatura. Então o primeiro modelo é de Lascelles e Dario, que eles consideram que a gestão da qualidade ela é uma evolução ao longo dos anos, né? Vocês viram lá as eras da qualidade, certo? Então a gente viu lá a era da inspeção, a era do controle da qualidade, da garantia de qualidade, até chegar na gestão da qualidade total. Então, para esses autores, a gestão da qualidade total foi uma evolução desses modelos a partir da identificação dos aspectos que foram, entre aspas, positivos e que eles foram sendo incorporados em cada etapa, certo? Passando desde a inspeção, pelo controle da garantia, até chegar nesse modelo mais amplo, nesse modelo mais, digamos assim, mais robusto que abrange toda a organização. Então, quando a gente fala no modelo de Lascelles e Dario, é o modelo que indica que a gestão da qualidade é um processo final da evolução das eras, desde a era da inspeção, do controle da qualidade, da garantia de qualidade. Professor, você não vai detalhar essa questão das eras? Não, porque essa questão das eras a gente já detalhou na aula retrasada. Ou foi na aula passada? Não, foi na aula retrasada. Certo, pessoal? Então, o que é que a gente precisa gravar com relação ao modelo de Lascelles e Dario? Gestão da qualidade total, modelo robusto aplicado a nível estratégico dentro das organizações. Ele é reflexo de toda a evolução da qualidade ao longo da história, né? Passando desde a era da inspeção, pelo controle da qualidade, da garantia da qualidade, a partir de todas as práticas positivas inerentes a essas eras, chegou-se ao modelo da gestão da qualidade total. O segundo modelo, pessoal, é o modelo de Shiba, também conhecido como modelo WV, certo? Então, esse modelo, ele é alicerçado em 3 aspectos básicos. A gestão da qualidade total, né, TQM, ela tem o foco nos clientes, certo? Para que se atinja o foco nos clientes a partir dos seus anseios e dos seus desejos, certo? É necessário a melhoria contínua. E essa melhoria contínua, ela só existe a partir da participação social, da participação total dos indivíduos que constituem aquela organização. Então, quando falar no modelo de Shiba, participação total é a base para a melhoria contínua, que vai fazer com que os anseios dos clientes sejam atendidos na sua plenitude. Sem esquecer do entrelamento social. O que é o entrelamento social? A organização,
não é, perdão a redundância, não é um organismo isolado dentro do mundo. Então, ela tem uma interação com a sociedade. Por quê? Porque ela disponibiliza empregos, porque ela influencia na qualidade de vida da região que ela está inserida, mediante contratação, mediante disponibilização do plano de saúde para aquela região, mediante disponibilização dos benefícios, ou eliminação dos rejeitos do processo dentro da próxima comunidade ribeirinha. Então, além desses aspectos básicos que são necessários para atingir os objetivos organizacionais, a organização ela tem um papel social, está inserida dentro de um contexto social e que é importante que ela entenda o seu papel e, ao entender o seu papel, ela busque minimizar os potenciais impactos negativos que ela pode gerar dentro de uma comunidade. Por exemplo, um exemplo disso, os aspectos ambientais, pessoal. Então, se a empresa trabalha, por exemplo, próximo a um rio, certo? Em dado momento da sua história, ela eliminou rejeitos naquele rio. E aqueles rejeitos acabaram contaminando aquele rio e tinham pescadores naquela região que não poderiam mais pescar. Então, a empresa ela tem que estar ciente do impacto social que ela pode causar naquela região. Então, se ela está ciente daquele impacto social, por que ela não busca um tratamento de efluentes, por exemplo? Então, esse modelo de Shiba buscava, digamos assim, sintetizar essa questão da gestão da qualidade social, repetindo, participação total para buscar a melhoria contínua, com foco nos anseios dos clientes, sem esquecer do papel da organização dentro do contexto social em que ela está inserida. E o terceiro modelo, pessoal, é o modelo design, né? Que esse modelo ele é subdividido em 3 aspectos. Né? Esses 3 aspectos estão relacionados como se fosse a construção de uma casa, digamos assim. Então você vai ter a fundação, certo? Você vai ter os pilares e você vai ter o topo, certo? Então, quando a gente fala em fundação, é aquele aspecto básico, né? Então, é aquilo que vai dar alicerce, se fosse uma construção, para a construção, dentro desse modelo, para uma organização. Então, qual é o alicerce? Melhoria contínua, envolvimento dos funcionários, gerenciamento de atividades que adicionam valor. Então, antes de chegar no pilar, a gente vê sempre que o alicerce básico da gestão da qualidade total é o envolvimento dos colaboradores, melhoria contínua, certo? Então, esse é um alicerce básico. Quais são os pilares desse modelo? Primeiro, o SEC, né, controle estatístico da qualidade dentro dos processos, porque esse controle estatístico vai dar informações robustas. A cadeia de fornecedor, certo? E a questão do usuário. O sistema de gerenciamento e controle. A flexibilidade do processo, ou seja, se por exemplo, alterei o setup, eu tenho condições de alterar o setup, o tempo de preparação da minha máquina para absorver uma outra demanda no curto período de tempo. Então, a flexibilidade do processo relaciona-se a alguns desses aspectos, pessoal. Então, por exemplo, a empresa trabalha com produto X. Por algum motivo que seja, vem um grande pedido de um cliente solicitando o pedido Y. Só que para que eu atenda o meu pedido Y, eu preciso preparar o meu processo. Então, quando a gente fala nessa preparação do processo, as máquinas têm um tempo de setup, um tempo de preparação da máquina para que ela esteja preparada para rodar novamente. Então, essa flexibilidade do processo em se adaptar para atender uma flutuação da demanda ou uma variação da demanda no que tange a tipicidade dos produtos é um dos pilares desse modelo. E o projeto do local de trabalho. Então, o objetivo de tudo isso, dessa fundação necessária na melhoria contínua, no envolvimento dos funcionários, desses pilares, é fazer com que a empresa ela seja guiada pela liderança, ou seja, os gestores consigam exercer a sua liderança, se tenha um planejamento eficiente da qualidade e, principalmente, tenha uma visão para a competitividade de classe mundial.
Porque, como eu falei para vocês, a gestão da qualidade total, pessoal, ela é vista como um mecanismo de vantagem competitiva. Uma vez obtida a vantagem competitiva, a empresa ela consegue se diferenciar nesse mercado. Então, Daly e Lascelles, eles identificam que esses princípios que são adotados da gestão da qualidade total, né, principalmente variando entre esses modelos que eu mostrei anteriormente para vocês, mas sempre associado a um modelo de gestão, envolvimento dos colaboradores, melhoria contínua, liderança dos colaboradores, as organizações elas podem ser classificadas com relação à adoção desses princípios, né? Primeiro, a escala vai desde a organização sem comprometimento com a qualidade até as organizações de classe mundial. Então, segundo esses autores, a gestão da qualidade total na asepsia, na acepção do conceito, elas só são plenamente adotadas nas organizações de classe mundial, certo? Quando a gente pega a gestão da qualidade total no modo clássico e da forma como efetivamente deveria ser. Então, a gente tem as organizações sem comprometimento da qualidade, que não adotam ou adotam em pouca escala esses princípios. As organizações que são nômades, ou seja, associa-se muito às empresas, pequenas e médias empresas, né, que em determinados momentos elas estão preocupadas com os aspectos da qualidade, em outros momentos elas não estão. Então, por exemplo, o caso que a Lara deu, eu sempre recordo da empresa que estava instalando, não sei se era o espelho ou se era uma esquadria, e que não tinha nenhum controle da qualidade, né? Então, naquele momento, eles não tinham nenhum controle dos aspectos de gestão da qualidade. Mas, em um momento depois, a empresa pode mudar o nível estratégico, né, e passar a avaliar esses aspectos. Então, tem também as empresas que são empurradas pelas ferramentas. Travou para vocês, pessoal? Tá um barulho horrível. Que barulho horrível. Voltou agora? Sim. Só para ficar ciente. Ok. Vocês conseguem me escutar? Sim, pessoal, estamos me ouvindo. Sim. Meu computador deu uma breve travada aqui de praxe. Então, as empresas empurradas, já estou caminhando para o final da aula, que já são 8h30, certo? As empresas que são empurradas pelos usos das ferramentas, as que são engajadas nos processos de melhorias, as vencedoras dos prêmios da qualidade, né? A gente vai ver alguns desses prêmios ao longo da disciplina, e as organizações de classe mundial,